Chamar a Priscila Asbeck para essa conversa também. Ô Pri, agora há pouco ouvimos então o Eberaldo com uma experiência larga aí nesse setor. E o que a gente pode esperar também de preço do barril do petróleo, que influencia diretamente nos valores dos combustíveis pelo mundo? Tem oscilado muito desde o começo da pandemia, né? O que a gente pode projetar já? Pois é, o Eberaldo deu um panorama super interessante aí pra gente, deu um gancho bom aqui pra gente falar um pouco mais sobre isso. Eu queria mostrar um gráfico que complementa um pouco do que ele falou, que mostra o comportamento então do barril do petróleo no último ano. Então a gente tem ali o ano passado, agosto, vocês estão vendo, o petróleo estava custando $70 em média, né? Foi mais ou menos o preço que o petróleo ficou no ano passado. Nesse ano, com o avanço da vacinação, a abertura das economias, o preço já subiu para um patamar ali perto de $90, que era o patamar que tinha em fevereiro, só que aí veio então guerra na Ucrânia, o preço explodiu, chegou a bater $122 quase em março, no intraday chegou a passar dos 130, e aí agora a gente teve essa queda, então pelos motivos que o Eberaldo apresentou, desaceleração das economias, que gera uma previsão de queda na demanda, e com isso o petróleo voltou ao patamar que tinha antes da guerra na Ucrânia, mas hoje a gente tem um cenário interessante de petróleo subindo, tanto o barril do tipo Brent, que é esse que a gente está vendo aí, que é referência para o nosso mercado, quanto o WTI, justamente porque saíram dados de emprego nos Estados Unidos que vieram fortíssimos. Então, o que estava derrubando os preços, que é essa previsão de desaceleração das economias, queda na demanda, agora se inverteu, porque esses dados fortíssimos da economia americana mostram que talvez a economia americana, que é a principal economia do mundo, talvez não esteja tão mal assim, e isso gera uma perspectiva de retomada. Então, com isso, os preços hoje pela manhã estavam subindo já quase 2% os preços do petróleo. Também traz um pouco do retrato dessa dinâmica que a gente vê no setor que está oscilando muito, né? Ninguém sabe muito o que vai acontecer com o preço do petróleo. Eu perguntei para vários economistas, eles dizem o seguinte: a oferta está apertada, a Arábia Saudita, que é o principal exportador de petróleo do mundo, subiu os preços para a Ásia para um nível recorde, então mostra que ela está vendo o mercado pressionado. A OPEP, os países exportadores de petróleo, eles aumentaram a produção para setembro, mas aumentaram pouco e também colocaram que a capacidade ociosa está severamente limitada. Então, ao mesmo tempo que a desaceleração global ela trouxe os preços para baixo, esses grandes países exportadores de petróleo estão mostrando que ainda há uma pressão sobre a oferta e mais. Tem esse novo elemento aí dos Estados Unidos, com essa força aí da economia americana mostrando no mercado de trabalho, que pode tirar um pouco dessa previsão de queda na demanda e pode fazer os preços subirem, como a gente está vendo agora pela manhã. Pri, destaca para a gente também a importância e o impacto que essa redução, ainda que seja de 20 centavos, para as distribuidoras, tem na economia brasileira. É importante a gente falar que esses 20 centavos, segundo os especialistas, devem se converter nas bombas ali numa redução de 13 a 17 centavos. Mas isso já faz uma diferença grande porque hoje 98% dos ônibus e caminhões do país são abastecidos por diesel, são só 4% dos veículos de passeio, mas a gente preparou então uma tela para mostrar por que é importante esse preço do diesel, ainda que abasteça só 4% dos carros de passeio, porque abastece a maior parte da frota de ônibus e caminhões, e aí os ônibus e caminhões, na verdade os caminhões, eles representam 61% do transporte de cargas do país, então a maior parte de tudo que é transportado no país é transportado pelo modal rodoviário. Então se aumenta o custo do diesel, isso aumenta o preço dos fretes dos caminhões e aumenta também o custo do transporte de cargas, gera um impacto muito forte para a inflação. O segundo ponto aí que a gente está vendo na nossa tela é que o diesel também abastece os ônibus, então isso gera um encarecimento dos custos das passagens do transporte público. Então, em ano de eleição, muitas prefeituras estão segurando um pouco esses preços, mas muitos economistas também falam que com esse aumento muito forte recente do petróleo, o diesel hoje está passando dos R$7, está acima da gasolina, isso deve gerar um reajuste forte de preços daqui para frente. E um terceiro ponto também, que às vezes não é muito comentado, mas também é importantíssimo, é que o diesel ele é usado também nos geradores elétricos e para aquecimento de caldeiras, então também tem uma importância para a indústria. Então, quando aumenta o preço do combustível, isso também gera um aumento de custo para a indústria, que gera um aumento de preços, isso acaba impactando também a inflação para o consumidor final. Então, ainda que as pessoas estejam dirigindo o carro, pensem assim, diminuiu gasolina, isso é o que mais importa? Não.
O diesel é importantíssimo justamente por causa dessa importância que tem para a indústria, para transporte de cargas no país. E apesar dessa redução aí de 20 centavos, o diesel deve cair para cerca de R$ 7,20, R$ 7,30, o que está muito acima ainda do patamar do diesel de antes da pandemia, que vale lembrar estava abaixo dos R$ 4,00. Tá certo, Pri, obrigada pelas informações. Vamos chamar a Basília Rodrigues, que a gente estava até olhando aqui, né? Ô, Dani, ela também deve estar olhando o calendário, né? Que a Caixa acabou. Você está olhando aí, tá de olho, né? Sim, Traz exatamente. em primeira mão para a gente, Basília, então, esse calendário, que a gente está de olho aqui nas datas e também na coincidência com as eleições. Pois é, a Caixa Econômica definiu então o calendário de pagamento do auxílio que vai ser pago a caminhoneiros e taxistas. Como, pela proposta aprovada pelo Congresso Nacional, este benefício começaria a cair na conta das pessoas a partir de julho, mais o mês acabou, agora em agosto, esse benefício vai ser dobrado. Então, no valor de R$ 1.000, julho e agosto, as pessoas vão receber R$ 2.000. As pessoas taxistas e caminhoneiros devidamente cadastrados nas bases do governo. Bom, a Caixa Econômica acabou de divulgar esse calendário. Eu vou ler aqui para vocês quais são os critérios de pagamento e também as datas. O auxílio para caminhoneiros começa a ser pago a partir da próxima terça-feira, dia 9, e o benefício para os taxistas a partir da semana seguinte, na terça-feira, dia 16. Caminhoneiros, dia 9, taxistas, dia 16. Nesta primeira parcela, o valor vai ser de R$ 2.000, devido ao acúmulo, né, de julho e agosto. Mas depois volta para o valor original, o valor aprovado aqui no Congresso, de R$ 1.000. Ninguém precisa ir pessoalmente ao banco para receber os recursos. Esses auxílios vão ser creditados em uma conta poupança social digital. Então, aí, pelo seu celular mesmo, acessando o aplicativo Caixa Tem, vai ser possível observar as datas e